Com o nosso fio aqui, desculpa pessoal, com o nosso fio aqui azul petróleo, eu vou dar início então à base do nosso tapete do pé do vaso, tá? Kiara. Então, como eu iniciei lá a tampa do vaso com correntinhas, eu vou iniciar esse também com correntinhas, tá? Porque as meninas estão tendo um pouco de dificuldade fazendo nó mágico, mas dá pra fazer com correntinhas também. Então, aqui eu vou deixar um fio para depois arrematar. Vou introduzir a agulha aqui, vou dar uma laçadinha, assim, uma torcidinha, e vou travar minha primeira corrente. Você pode iniciar aí do jeito que você já tá acostumada, tá? Eu faço assim. Eu vou fazer um total aqui de 5 correntes. Já fiz 1, 2, 3, 4, 5. É só isso mesmo. Você vai voltar aqui na primeira e vai puxar um ponto baixíssimo. Vai ficar esse mini círculo. É aqui dentro que eu vou iniciar a base do nosso tapete do pé do vaso. Vou subir 1, 2, 3 correntes, que já equivale a um ponto alto. Laço meu fio dentro desse círculo aqui, desse mini círculo. Eu vou fazer mais 2 pontos altos. 2 pontos altos. Já ficou um bloquinho de 3 pontos, contando com a corrente. 2 correntes de intervalo. Vou dentro do círculo novamente, vou trabalhar 3 pontos altos. Deixa eu puxar meu fio aqui, que ele tá enroscando. E já vou escondendo esse fio aqui, ó, pra depois a gente arrematar, tá bom? Vou trabalhar 3 pontos altos. 2, 3 pontos altos. Pode ficar sossegada que esse círculo aqui dá pra colocar os 4 bloquinhos com 2 correntes de intervalo. Vou trabalhar mais um bloquinho de 3 pontos. Então, o total aqui vai ser 4 bloquinhos de 3 pontos. E todos eles com 2 correntes de intervalo. 2 correntes de intervalo. Vou trabalhar meu último bloquinho aqui para formar o nosso quadradinho aqui do início do nosso pé do vaso Kiara. Tá? Como eu disse para vocês, eu ainda não sei se vai ter porta-papel e caixa acoplada, porque eu não vendo muito aqui porta-papel e caixa acoplada, mas se tiver alguma encomenda eu gravo para vocês as aulas, tá bom? Aí aqui para fechar, ó, você pode até puxar aquela correntinha do começo, você dá uma puxadinha nela que ele já fecha um pouquinho o círculo do meio, tá? Já dá uma fechadinha, depois a gente vai arrematar. Para fechar aqui, eu não vou fechar com 2 correntes. Eu vou laçar meu fio, vou na terceira corrente aqui do início e vou puxar meio ponto alto, tudo de uma vez, ó. Já fica meu espacinho e meu fio já fica aqui no meio do espacinho onde eu vou dar o segmento para a segunda carreira, tá? Aqui dentro, ó, do espacinho, você pode travar um ponto baixo, 2 correntes, que já equivale a um ponto alto. Então, eu vou trabalhar aqui minha quina, mais 2 pontos altos para formar, opa, escapou, mais 2 pontos altos para formar aqui meu bloquinho de 3, 2 correntes de intervalo e mais 3 pontos altos no mesmo lugar. Então, eu vou trabalhar um leque de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Vai ficando assim, ó, bem bonitinho. Uma corrente somente de intervalo para passar para a próxima quina, né? Aqui também eu vou trabalhar 3 pontos altos, 2, 3 pontos altos, 2 correntes de intervalo e mais 3 pontos altos. 2, 3 pontos altos. Essa segunda carreira aqui vai formar 4 quinas. Sempre quando eu for passar para outra quina, eu vou colocar uma corrente só de intervalo. E no meio de cada quina são 2 correntes de intervalo. Então, eu vou trabalhar aqui, ó, corrente de intervalo e a quina, que são 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Uma corrente de intervalo e a quina aqui novamente, que é a mesma repetição, os 4 cantos. Quando chegar aqui, eu volto com vocês, ok? Cheguei aqui, ó, no final da segunda carreira, né? Eu não vou fazer corrente para prender lá, não, porque eu quero que meu fio fique aqui no meio. Eu vou pegar aqui, ó, na terceira corrente e vou fazer um ponto baixo. Porque eu já fico com o meu espacinho aqui suficiente, igual aos demais, né? E eu já fico com o fio aqui no meio. Aqui no meio eu vou trabalhar mais um ponto baixo, 2 correntes, que já equivale a um ponto alto, e vou trabalhar mais 2 pontos altos. Já fiz meu bloquinho de 3 pontos aqui no meinho, sem precisar andar com ponto baixíssimo até aqui. Uma corrente de intervalo, vou trabalhar minha quina novamente. 3 pontos altos, 2,
3 pontos altos, 2 correntes de intervalo, porque aqui é a nossa quina, e mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Vai ficar bonitinho assim. Uma corrente de intervalo, esse espacinho do meio, onde a gente vai trabalhar nosso bloquinho de 3 pontos, 2, 3 pontos altos, 3. E aqui vamos repetir a quina novamente. Uma corrente de intervalo, sempre para passar de um lado para o outro, é uma corrente de intervalo. 2 correntes são só na quina, tá? Então, é uma corrente de intervalo, minha quina, uma corrente de intervalo, meu bloquinho, uma corrente de intervalo, a quina novamente, né? Lembrando que na quina tem 2 correntes. Vou trabalhar usando essa sequência até chegar aqui nessa quina. Não tem segredo nenhum. Aqui embaixo tinham 4 quinas, agora vai ter continuar as 4 quinas, só que tem um bloquinho no meinho aqui. Então, vou dar a sequência aqui de uma corrente de intervalo, minha quina, trabalhando assim, até completar essa terceira carreira, tá? Ó, 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Então, eu vou dar a sequência aqui, quando chegar ali no final, que eu trabalhar a minha última quina aqui, eu volto com vocês. Trabalhei aqui nossa terceira carreira, usando a mesma sequência de quina e bloquinho, né? Quina e bloquinho. Cheguei aqui na nossa última quina. Também vou fazer igual eu fiz aqui, não vou fazer corrente de intervalo. Vou pegar aqui na terceira corrente, vou trabalhar um ponto baixo. Vou fazer um ponto baixo aqui dentro do espacinho, 2 correntes que equivalem ao nosso ponto alto. Porque essa base azul aqui, elas são 4 carreiras. Então, trabalhamos 1, 2, 3. E vamos trabalhar a 4ª carreira. Que vamos ficar com um intervalo aqui de 2 bloquinhos sozinhos. E aqui, ó, trabalhei meu primeiro bloquinho, uma corrente de intervalo, mais um bloquinho de 3 pontos altos, 2, 3 pontos altos, ó. Vai ficar 2 bloquinhos agora. Pessoal, tive que dar uma paradinha aqui por causa de um barulho, tá? De um carro. Então, eu vou dar sequência aqui, só que vai mudar, só que vão ter 2 bloquinhos. A quina, não esquecendo que tem corrente de intervalo, fazer a quina, corrente de intervalo, 2 bloquinhos, corrente de intervalo, a quina. Vamos dar a sequência aqui, ó, igualzinho na carreira de baixo, só que só vai mudar porque vai ter 2 bloquinhos agora e a quina, tá bom? Vou completar aqui a minha 4ª carreira, quando chegar aqui eu volto com vocês, porque não tem segredo nenhum, é só uma repetição, ó. Sempre tem correntinha de intervalo para passar para quina. E no meio da quina, depois dos 3 pontos altos aqui, ó, você faz 2 correntes de intervalo e faz os 3 pontos altos, tá? E para passar pro seu bloquinho sozinho, é uma correntinha de intervalo e é dar a sequência, tá bom? Uma correntinha de intervalo, faz os 2 bloquinhos e monta a repetição. Quando eu vou dar a volta toda, quando chegar aqui eu volto com vocês pra gente arrematar esse fio e mudar de cor, ok? Chegamos aqui no final da nossa 4ª carreira. Como eu vou já finalizar aqui, eu vou fazer uma correntinha de intervalo. Se eu fosse seguir mais carreiras, eu ia continuar com ponto baixo para o fio ficar aqui no meio. Mas agora, como eu vou terminar, eu faço uma corrente de intervalo, travo aqui, ó, meu ponto baixíssimo, uma corrente e corto o meu fio. Deixa um fiozinho razoável, tá? Para depois a gente arrematar. Por quê? Porque eu ando com esse fio aqui, ó, pelo fiozinho de trás de cada ponto. Pode pular a correntinha de intervalo, pode ir só em cima dos bloquinhos, mas não deixa franzir, tá vendo? Que eu dou uma puxadinha assim, ó, não deixa franzir. Eu vou andar com esse fio até chegar aqui na quina. Depois, na hora de arrematar, vocês vão saber por quê, tá? Ó, cheguei aqui nas 2 correntes da quina, eu passei por uma e a outra eu vou puxar o fio pra trás. Eu só vou arrematar esse fio quando eu fizer a carreira de cima, tá? Quando eu fizer a próxima carreira. Esse aqui do meinho, ó, a gente já pode arrematar ele. Eu abro esse fio aqui no meio, distorço ele, ó. Abro ele no meio, deixo 3 fios para um lado, 3 para o outro, pra gente poder arrematar. Porque como já fez as correntinhas no meio ali, ele já tá meio presinho, mas a gente vai arrematar ele aqui. Abri esse fio no meio, vou puxar um pouco esse bloquinho aqui, ó, vou entrar aqui dentro onde tem as correntinhas, vou puxar um desses fios por baixo e vou amarrar. Um nozinho, meio firmezinho. O segundo eu já aperto mais e o terceiro mais. Se você usa cola, pode pôr um pinguinho de cola aqui
e já cortar o seu fio, tá? E esse outro aqui eu vou arrematar só quando eu fizer a carreira de cima. Então, nossa base aqui do meio do pé do vaso tá prontinha. Vamos agora colocar a outra cor. Com a minha cor laranja, vai ser a minha segunda cor aqui, né? Vocês podem pegar aí a cor de sua preferência. Vou deixar aquele fiozinho do arremate aqui virado pra cima. E vou amarrar meu fio laranja aqui nessa ponta, tá? Depois vocês vão entender por que eu deixo sempre meus arremates assim, ou no entremeio aqui, ou nas quinas, tá? Vou deixar um fiozinho razoável aqui, porque depois eu vou andar com ele pra arrematar, tá? Vou subir aqui, ó, onde eu amarrei. 1, 2, 3 correntes. Laço meu fio, venho para o próximo espacinho aqui, vou trabalhar meu bloquinho de 3. 1, 2, 3 pontos altos. Uma corrente de intervalo, a sequência é a mesma, de 3 pontos altos e uma corrente de intervalo. 3 pontos altos e uma corrente de intervalo, sempre no espacinho. Então, nós vamos ficar com 3 bloquinhos aqui, né, de 3 pontos altos, ó, vai ficar assim. Vou mostrar pra vocês. Ó, 3 correntes e os 3 bloquinhos. Uma corrente de intervalo. Faço minha quina de 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Vai ficando assim, bem bonitinho. Antes de eu dar a sequência, eu vou pegar esse fio aqui, ó. Eu não gosto muito de deixar muitos arremates aqui, tá? Então, eu vou passando esse fio aqui, ó, no fiozinho de trás. Ó, só no fiozinho de trás, tá vendo? Até chegar no entremeio. Ou lá eu vou puxando assim, ó, pra não deixar franzir, tá vendo que eu vou puxando? Pode pular a correntinha de espaço, porque como a gente vai trabalhar bloquinho aqui, aí esconde o fiozinho, ó. Eu vou andando com ele. Ou eu deixo nesse entremeio, ou deixo lá vou deixar aqui nesse entremeio, tá, ó. Vou puxar aqui, entremeio que eu falo é a correntinha de intervalo, tá? Vou puxar meu fio pra trás. Quando eu fizer a próxima carreira, vocês vão entender por quê que eu deixo assim, tá? E quando eu terminar essa carreira aqui, eu vou mostrar pra vocês por que eu deixo aqui no meinho aqui pra arrematar e esconder o nozinho, tá? Então, aqui eu vou continuar uma corrente no próximo espaço. 1, 2, 3 pontos altos, uma corrente no próximo espaço. 1, 2, 3 pontos altos, no próximo espaço, uma corrente de intervalo, né? No próximo espaço, 3 pontos altos. Eu tô acelerando aqui porque a sequência é a mesma do outro lado. Só que do outro lado, ó, vai ficando bem bonitinho assim. Do outro lado, a gente usou 3 correntes para iniciar. E aqui a gente vai terminar com um ponto alto. É só isso. Tá, ó. Agora eu vou mostrar pra vocês, deixa eu puxar aqui, pra ele não desmanchar. Por que que eu deixo o fio lá no entremeio, ó. Tá vendo que ele já ficou por baixo, por dentro do leque? Eu vou abrir esse fio. Eu vou sempre arrematar quando eu passar a carreira por cima dele, da onde eu deixei ele, né? Eu vou abrir o fio, ó, em 3, tá vendo? Ele tá escondidinho lá embaixo do leque. Eu vou abrir ele um pouquinho assim, eu vou pegar uma partezinha do leque embaixo, ó. Eu vou puxar esse fio aqui. E já vou arrematar ele. Só que aqui o primeiro nozinho eu não aperto muito pra não franzir o trabalho. O segundo eu já aperto e o terceiro também. E vou cortar aqui meu fio, ó. Aí eu já vou dar uma puxadinha assim, ó. O nozinho ele se esconde sozinho. Ó, é só você ajeitar assim, o nozinho se esconde sozinho lá dentro do leque. E fica mais escondido. Esse daqui eu só vou arrematar quando eu passar o bloquinho aqui por cima dele. Porque daí ele vai ficar escondido também embaixo do leque, ó. Os nozinhos ficam bem escondidinhos, tá vendo? Então, deixa esse aqui, depois a gente arremata. Eu vou fazer aqui, lá no tapete... Eu tô com o tapete aqui, vou mostrar pra vocês. Aqui no tapete, a Maria faz lá no vídeo, né?
Ó, ela faz o meio e ela faz três carreiras e faz o acabamentozinho aqui, essas duas carreirinhas para fazer, essas três carreirinhas aqui, para fazer a partezinha reta para depois a gente começar o cru. Só que no pé do vaso eu não vou poder fazer três carreiras, senão ele vai ficar muito grande à frente do pé do vaso. Então aqui nós vamos fazer, eu fiz normal, tá vendo? O quadradinho normal, igual aqui, só que eu vou fazer duas carreiras laranja e duas marrom dourado, para depois a gente fazer esse acabamentinho aqui, tá? Porque para adaptar o modelo ao tamanho, pro pé do vaso não ficar muito comprido a parte da frente, ok? Depois que a gente prender o ponto alto, a gente vai virar o trabalho, fazer igual do outro lado, subir 3 correntes, ir para o primeiro espacinho e trabalhar o bloquinho. Então aqui é só uma repetição da mesma coisa que a gente fez lá do outro lado, lá na carreira de baixo, tá? Então, aqui, nós vamos fazer corrente de intervalo, bloquinho, corrente de intervalo, bloquinho, corrente de intervalo, a quina, de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos, corrente de intervalo, bloquinho, 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 todos com corrente de intervalo. E quando chegar aqui no final, eu volto com vocês pra gente prender nosso ponto alto, arrematar esse fio e colocar outra cor, tá? Aqui, ó, nós estamos do avesso, tá vendo aquele fio lá para arrematar? Ele ficou embaixo do bloquinho, você vai fazer a mesma coisa. Você vai abrir o fio, abrir ele no meio, vai puxar um pouquinho aqui, vai pegar um fiozinho aqui dentro, passar, igualzinho eu fiz com o azul. Você vai passar por baixo, amarrar o nozinho, e quando você der uma puxadinha assim, o nozinho vai esconder lá embaixo, tá? Por isso que é legal deixar os arremates, passar no fiozinho de trás, né? Deixar os arremates no entremeio, aqui nesse espacinho, ou aqui, porque daí esconde os nozinhos. Então, concluí aqui a segunda carreira, laço meu fio, aqui tá as 3 correntes, bem no pezinho aqui dessa corrente, eu vou prender meu ponto alto, uma corrente e já vou cortar meu fio. Passo ele aqui. É melhor deixar andar com fiozinho e fazer esse tipo de arremate aqui, do que deixar muito aqui na parte reta, porque depois eu acho melhor assim, para arrematar assim do jeito que eu arremato. Aqui nós estamos do lado direito, tá? Então, a gente vai fazer o mesmo esquema aqui, ó. A gente vai pegar só no fiozinho de trás, vai passar esse fiozinho aqui, ó, por um espacinho, não deixa franzir, tá? Vai puxando assim. Na parte da correntinha de intervalo, pode pular ela. Passa só nos pontos onde tem os 3 pontos altos. Ó. Aqui eu vou deixar lá no meinho, eu deixei um fiozinho grande aqui, porque eu gosto sempre de deixar lá no meinho. É legal porque fica um espaço, é bem passado aqui, você vai fazer o arremate, não tem perigo de desmanchar, tá bom? Quando chegar nas correntinhas aqui da quina, é só você pegar assim, ó, e passar ele pro lado de lá, pro lado de trás, né, que é o avesso, certo? Aí, antes de amarrar outra cor, você pode repetir desse lado aqui a mesma coisa. Amarra o fio laranja aqui, sobe as 3 correntes, faz seus bloquinhos aqui, né? Faz seus bloquinhos e quando chegar aqui, ó, no último bloquinho, você prende com ponto alto. Sobe as 3 correntes, repete, faz a repetição novamente, tudo certinho e prende com ponto alto. Igualzinho você fez aqui desse lado, você vai fazer desse lado de cá, tá? É igualzinho, na tampa do vaso também assim, no... Se eu for fazer o porta-papel também vai ser assim, numa proporção menor, tá? Mas é só você fazer o outro lado. Agora, eu vou amarrar aqui a minha cor marrom dourado. Vou fazer só a primeira carreira com vocês, porque é uma repetição do decorrer aqui dessas carreiras, ó. Aqui, ó, nesse espacinho onde a gente arrematou, eu vou colocar o meu marrom dourado. Marrom dourado, castanho, a cor que você estiver usando aí, tá? Vou travar aqui 1, 2, 3 correntes e já vou pro espacinho. Essa base aqui não é difícil, porque é só uma repetição. Você inicia com 3 correntes, faz os bloquinhos, a quina e termina com ponto alto, tá? Então, você vai trabalhar lateral pra lá e lateral pra cá, igualzinho a Maria fez lá no tapete dela, tá? A única diferença é que no tapete dela, ela fez 3 carreiras de cada cor, tá? Então, aqui eu vou dar sequência, bloquinho de 3, corrente de intervalo, quina, 3 pontos altos, 2 correntes,
e 3 pontos altos. Não tem segredo nenhum, é só uma repetição de pontos, tá? Dei uma adiantadinha aqui, ó. Aí você vai seguir a sequência igualzinha na outra carreira. Você vai subir 3 correntes, fazer os bloquinhos com corrente de intervalo, fazer a quina, fazer os bloquinhos com corrente de intervalo e prender com ponto alto aqui a segunda carreira. Então, é só uma repetição dessas duas aqui, tá? Termine as duas carreiras aí na cor de sua preferência. Eu vou terminar em minha marrom dourado. Vou virar meu trabalho. Vou amarrar meu fio aqui novamente, o laranja. Vou fazer as duas carreiras laranja e as duas carreiras marrom dourado e já volto com vocês, para vocês verem como que ficou. E a gente fazer o acabamento e já começar a fazer a nossa base do pé do vaso, ok? Prontinho, trabalhei meus dois lados, ó. Tá vendo? Duas carreiras, mais duas. E o outro lado igualzinho. Amarrando sempre aqui no meio, subindo as correntes, trabalhando, escondendo os fiozinhos igual eu fiz lá do outro lado, eu fiz aqui. Ó, pra vocês verem, ó. Todos os fiozinhos estão escondidos embaixo do leque. Você vai fazer o arremate igual eu expliquei lá do outro lado e escondendo o nozinho, tá? E esse aqui eu só vou... Esse aqui, o da ponta lá, o outro castanho, que ficou aqui no entremeio aqui, ó, eu só vou arrematar quando eu passar a carreira aqui por cima pra esconder. Então, eu vou arrematar esses fiozinhos aqui e já volto com vocês pra gente dar sequência. Prontinho, fiozinhos arrematados, deixei só esses dois aqui que é quando eu passar a carreira, né, que eu expliquei pra vocês. Agora, a gente vai fazer o acabamento aqui no azul, as carreirinhas em azul, dos dois lados. Vou fazer um lado com vocês e o outro lado depois a gente termina, tá? Pra gente já começar a base do tapete. Aqui a sequência é a mesma, amarrar o fio, eu vou amarrar aqui o azul, né, pra me seguir a mesma sequência do tapete e do pé do vaso. Só que vai trabalhar um ladinho separado, depois o outro ladinho separado. Vou travar aqui as minhas correntes, 1, 2, 3 correntes, trazer para o espacinho aqui, fazer os 3 pontos altos, 1, 2, 3 pontos altos, uma corrente de intervalo. A sequência de pontos é a mesma, só que não vamos trabalhar a quina aqui, tá bom? Deixa eu puxar meu fio aqui que tá enroscando. Uma corrente de intervalo e meu bloquinho de 3. Aí, vamos parar por aqui. Porque aqui, o último ponto que nós vamos fazer aqui, ó. Vai fazer 3 bloquinhos, o último ponto vai ser um ponto alto aqui na quina. Ok? Vira o trabalho. Dá a sequência novamente. 1, 2, 3 correntes. Monta o bloquinho, só que agora vão ser só 2 bloquinhos. A primeira carreira foram 3. E essa segunda carreira são 2. Trabalhei um bloquinho, uma corrente, o bloquinho novamente de 3 pontos altos, 2, 3 pontos altos, laço meu fio e prendo meu ponto alto aqui na basezinha de corrente aqui, na terceira corrente aqui. Ok? Fica assim. Viro minha carreira e vou fazer a última aqui no azul, subindo 3 correntes, trabalhar um bloquinho somente, 1, 2, 3 pontos altos. Pessoal, se vocês estiverem escutando um barulhinho no fundo, é uma máquina de lavar que tá ligada aqui. Aí eu tô... o barulho da máquina, tá bom? Terminei o bloquinho, laço e prendo aqui na correntinha meu ponto alto. É só isso, a sequência pra gente finalizar aqui a base colorida e começar o cru. Uma corrente de intervalo, corto meu fio, travo ele. Eu vou andar com esse fio aqui só por cima desse bloquinho de 3, 2, 3 pontos altos e vou puxar aqui na corrente. Esse fiozinho eu vou deixar aqui pra mim arrematar depois, tá? Aí, vamos fazer o outro lado, ó. Fizemos esse lado, né? Todo bonitinho, vamos fazer o outro lado.
Aqui na quina da parte de cima aqui, eu vou amarrar meu fio e vou dar a mesma sequência que eu fiz nessa primeira base. Amarro o fio. Subo as 3 correntes, 1, 2, 3 correntes. Monto meus 3 bloquinhos de 3 pontos altos, 2, 3 pontos altos, uma corrente de intervalo. 3 pontos altos, 1, 2, 3 pontos altos, ó, vai ficando assim. Uma corrente de intervalo. Monto meu terceiro bloquinho aqui de 3 pontos altos. E sem nenhuma corrente, eu laço meu fio, vou aqui na corrente aqui, ó, de base do castanho, do marrom, e faço meu ponto alto. Viro o trabalho e vou fazer novamente 3 correntes. Agora vão ser 2 bloquinhos, 1, né? Montei o primeiro aqui de 3, uma corrente de intervalo. No próximo espacinho, mais um bloquinho de 3 pontos altos. Laço meu fio e venho aqui na base de 3 correntes, bem no pezinho aqui da corrente, travo meu ponto alto. Viro meu trabalho, subo 3 correntes e trabalho meu último bloquinho de pontos altos aqui. 1, 2, 3 pontos altos e o meu ponto alto aqui, ó, bem no pezinho da corrente, para finalizar esse cantinho na cor azul. Deixa eu voltar ali, cortar meu fio, tá? Deixa eu só voltar aqui que enroscou o fiozinho aqui. Travar uma corrente, puxar o fio e pronto. Então, trabalhei aqui. Ele tem bastante arremate? Tem, pessoal, mas é só esconder no fio que dá tudo certo, tá? Pra depois arrematar e dar tudo certo. Trabalhei aqui meus 2 cantinhos. Vou virar o meu trabalho. Vou trabalhar os 2 cantinhos aqui também, igualzinho. 3 bloquinhos, volta 2, volta 1 e arremata. Amarra aqui novamente, 3 bloquinhos, sobe 3 correntes, faz 2, sobe 3 correntes, faz um bloquinho e termina. Faça aí o de vocês e eu volto com a minha base já toda arrematada pra gente começar o pé do vaso do jogo de banheiro Kiara, ok? Com minha base aqui já toda bonitinha, ó, virada pro lado direito, vocês vão perceber o lado direito pelo quadradinho central aqui. Porque aqui, como é carreira de ida e volta, não tem direito, mas o direito é esse daqui, ó. Tá? Onde pelo quadradinho azul. Vou pegar meu fio cru e você pega o seu fio aí da sua preferência, tá? Ó, aqui, ó, em cima, em qualquer uma dos cantos, porque um lado vai ficar reto, que é o encaixe da tampa, e o outro lado vai ficar oval, que é a frente do tapete, tá? O encaixe da tampa não, o encaixe do pé do vaso. Tá vendo aqui os 3 pontos altos desse canto? Eu vou amarrar meu fio no ponto alto do meio. Pulo um ponto pra cá, no ponto alto do meio. Vou amarrar meu fio aqui. Deixo uma pontinha para depois vocês arrematarem, tá? Arrematar do jeito que eu expliquei. Esconde o fio bonitinho e abre e dá os 3 nozinhos. Vou introduzir a agulha aqui, vou puxar 3 correntes. 1, 2, 3 correntes. No mesmo lugar, vou trabalhar mais 2 pontos altos. Aqui vai ser a parte reta, então vamos trabalhar uma quina de 3 pontos, né? Contando com as 3 correntes aqui. 2 correntes de intervalo e mais 3 pontos altos, tudo no mesmo lugar, tá? Naquele ponto alto do meio ali do bloquinho de pontos altos, do azul, tá? Ó, fiz minha quina. 2 correntes de intervalo. Vou pular esse espacinho aqui, vou para o próximo e vou trabalhar um bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. 2 correntes de intervalo, pulo esse espacinho aqui, vou no meio aqui do nosso marrom dourado aqui, ó. Bem no meio onde tem a quina, e vou trabalhar um bloquinho de 3 pontos altos. 2 correntes de intervalo, pulo esse espacinho, vou para o próximo, e trabalho meu bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2,
3 pontos altos, tá? Ficando assim. 2 correntes de intervalo, pulo esse espacinho, tá vendo os 3 pontos altos aqui de novo? No meio, no ponto alto do meio, eu vou montar o meu leque igual eu fiz ali do outro lado, no começo. 3 pontos altos, tudo aqui no mesmo lugar. Dou uma viradinha, 2 correntes e 3 pontos altos. Todos os pontos são no mesmo ponto central aqui, do ponto alto daquele bloquinho na parte azul. Então, a nossa parte de encaixar no pé do vaso ficou assim, bem bonitinha, tá? Leque, corrente, bloquinho, 2 correntes, sempre com 2 correntes e o leque na outra ponta, tá? Viro o meu trabalho, agora eu vou trabalhar a parte lateral e a parte redonda do nosso tapete. Faço 2 correntes de intervalo, pulo esse espacinho aqui e vou para o próximo. Agora aqui nós vamos trabalhar diferente, para fazer o desenho do tapete, igual do tapete da tampa do vaso. Vamos fazer 2 pontos altos somente, 2 correntes e mais 2 pontos altos. 1, 2. Você vai fazer corrente de intervalo só aqui. A partir desses pontos aqui, nós não vamos fazer corrente de intervalo, tá? Só vai fazer corrente de intervalo quando chegar aqui na ponta. Então, toda a base aqui vai ser assim. Leque de 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos. Laço meu fio, pulo esse espacinho e vou para o próximo. Trabalho o leque novamente. De 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos altos, ok? Tá? Não tem corrente agora. Laço meu fio, pulo esse espacinho e vou para o próximo. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Só naquela parte reta onde a gente vai encaixar o pé do vaso, que eu trabalhei daquele jeitinho com correntes de intervalo. Laço meu fio, pulo esse espacinho, vou para o meio aqui do leque, na parte azul aqui, e trabalho novamente. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. 2 pontos altos. Laço meu fio, pulo esse espacinho e vou dar uma acelerada aqui, porque a repetição é a mesma. 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Ó, vai ficando assim, bem bonitinho. Então, eu vou trabalhar aqui usando essa sequência mais uma vez, que eu vou pular um espacinho, mais uma vez, pulo um espacinho e mais uma vez. Quando chegar aqui, eu volto com vocês, ok? Trabalhei aqui o leque de 2 pontos e 2 correntes e 2 pontos por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, tá? Essa parte reta aqui. Agora, vamos fazer a parte oval, que é a parte da frente do nosso tapete. Laço meu fio, ó, tá vendo os 3 pontos altos aqui da ponta? Vou trabalhar meu leque aqui, igualzinho eu fiz na base toda, ó, de 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Ok? Ó, ficou assim. Laço meu fio, vou pular esse espacinho aqui, vou para o próximo. Eu vou trabalhar novamente meu leque de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. 2 pontos altos. Parece que ele vai ficar repuxado, mas ele não fica, porque a próxima carreira aqui nós vamos colocar mais pontos, aí ele assenta bonitinho, tá? Laço meu fio, vou pro meio aqui dessa quina do marrom e vou repetir novamente. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Tudo no mesmo lugar. Laço meu fio, pulo esse espacinho ou para o próximo. Então, aqui é só uma repetição. Até a gente chegar ali no bloquinho de 3. E seguir a parte reta pra gente fechar a nossa primeira carreira, ó. Vai ficando bem bonitinho assim. Laço meu fio, pulo esse espacinho, ó, os 3 pontos chegaram aqui. Então, eu vou fazer no ponto do meio a mesma repetição de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. 2. Viro meu trabalho, ó, já vai ficando assim, todo encaixadinho, todo bonitinho.
viro e vou dar a mesma sequência que eu fiz desse lado, eu vou fazer desse lado. Então, eu já vou fazendo, vou pular esse primeiro espacinho aqui, ó, e já vou fazendo. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 leques, igualzinho eu fiz desse lado, sem corrente de intervalo, 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos. Então, eu vou fazer toda a minha sequência aqui e volto com vocês pra gente subir a próxima carreira, ok? Cheguei aqui no final da nossa primeira carreira, trabalhei todos os meus leques de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Aí, já cheguei aqui perto. Então, aqui eu vou fazer 2 correntes de intervalo, porque a gente fez aqui, tá vendo? Então, aqui tem 2 correntes. Na terceira corrente aqui, ó, 1, 2, 3, eu vou prender meu ponto baixíssimo, puxar meu ponto baixíssimo. E vou andar com ponto baixíssimo por cima. Peraí que eu tô trabalhando com o lado mais grosso da agulha, não é esse aqui. Por cima desse ponto, por cima do próximo e até o meio da corrente. Então, eu trabalhei mais 3, depois que eu prendi, eu trabalhei mais 3 pontos baixíssimos, tá? Vou fazer mais uma carreira, vou rodeando aqui toda, depois nós vamos abrir a parte do encaixe aqui, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, 1, 2, 3 correntes, vou trabalhar meu leque novamente, de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos, tudo no mesmo lugar, igualzinho o leque que nós fizemos na carreira de baixo, tá? Aqui eu faço 1, 2 correntes de intervalo, nessas 2 correntinhas aqui eu vou trabalhar um bloquinho de 3 pontos altos, 1, 2, 3 pontos altos, ó, vai ficando bem bonitinho, vai virando trabalho. 2 correntes de intervalo, no próximo espacinho, mais um bloquinho de 3 pontos altos, 2, 3 pontos altos, 2 correntes de intervalo, no próximo espacinho, 3 pontos altos. É só uma repetição, tá? De 2 correntes de intervalo e bloquinho de 3 pontos altos. Até completar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 bloquinhos de 3 pontos altos com 2 correntes de intervalo cada um. 2 correntes de intervalo e vou trabalhar minha quina igualzinho eu fiz ali do outro lado, tá? 3 pontos altos, 2 correntes, viro meu trabalho e mais 3 pontos altos. Eu falei em outro vídeo meu sobre a importância de não trabalhar com o crochê pendurado no colo, porque o seu tapete vai pegando peso e ele vai ficando torto. Vocês já viram um tapete retangular que essa ponta aqui vai ficando torta assim pro lado? Acontece isso se você trabalhar com tapete muito pendurado. Se você trabalha com tapete no colo, coloque uma almofada ou um travesseiro no seu colo e vai apoiando o peso do seu tapete em cima daquele travesseiro, daquela almofada, para ele não ter perigo dele ficando torto pro lado, porque ele vai pegando peso, ele vai entortando, tá? Ou tapete redondo, ele vai pegando peso, ele pode, na hora que você colocar ali no chão, ele pode começar a dar onda, dar babado, porque ele começa a como que eu vou dizer? Esticar os pontos, que ele vai ficando pesado. Se você não trabalha que nem eu, assim, porque eu trabalho apoiado na mesa, eu sempre trabalho apoiada, tá? E se eu for trazer um crochê pra minha cama, eu vou fazer na cama, eu vou fazer no sofá, algum lugar assim, ou numa cadeira, eu apoio com uma almofada ou um travesseiro pra colocar em cima o peso, pra ele não ir entortando a peça, tá? Fiz aqui, então, a minha abertura aqui, ó, do pé do vaso. Agora, eu vou dar a sequência aqui, novamente, na carreira. 1, 2 correntes. Nesse espacinho aqui, eu vou fazer um bloquinho de 3. 1, 2, 3 pontos altos. 2 correntes de intervalo. Dentro do leque, eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. 2 correntes de intervalo. No próximo leque, no meio do leque, eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Vai ficando assim. 2 correntes de intervalo. No próximo leque, vou fazer novamente 3 pontos altos. 1, 2,
3 pontos altos. Vou dar a sequência aqui, mas primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar duas marcações que a gente tem que colocar aqui, porque na parte redonda nós vamos fazer mais bloquinhos para ele não encolher. Então, eu vou colocar uma marcação aqui, ó, neste leque, antes da curva aqui, tá vendo que esse leque aqui da curva é aquele que nós fizemos no bloquinho de 3. Então, eu vou colocar uma marcação nesse, vou pular 1, 2, 3, 4, 5 e vou colocar uma marcação nesse aqui, já volto com vocês. Vou trabalhar aqui, ó, dentro dos leques, só até chegar na marcação, tá? Depois a gente vai fazer os aumentos. Sempre com duas correntes, eu vou dar uma acelerada, tá? Porque aqui é repetição, não tem segredo nenhum. Dentro de cada leque, trabalhando 3 pontos altos com duas correntes de intervalo. 1, 2, 3 pontos altos, duas correntes de intervalo. Vai ficando assim, ó. 1, 2, 3 pontos altos, duas correntes de intervalo. Trabalhei aqui meu último bloquinho, os demais agora vão ter um aumento, porque nós vamos trabalhar entre os leques também. Então, eu vou fazer o seguinte, duas correntes de intervalo, sempre duas correntes e sempre 3 pontos. Só que aqui, ó, a partir da marcação aqui, ó, tá vendo onde eu coloquei a marcação? A partir da marcação, eu vou começar a trabalhar um bloquinho também no meio, entre um leque e outro. Ó, 3 pontos altos, duas correntes de intervalo, no meio do leque, meu bloquinho normal, igual estávamos trabalhando ali na parte reta. Duas correntes, entre um leque e outro, vou trabalhar meu bloquinho também. Então, aqui, na parte redonda, até chegar ali na próxima marcação, eu vou ficar com, ó, aqui está a minha marcação. Deixa eu passar ela pra frente aqui. Ó, aqui tá a minha marcação, certo? Sem contar a marcação, eu vou ficar com, deixa eu ver se tá olhando direitinho. Sem contar a marcação, vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bloquinhos de 3 pontos altos, até chegar na próxima marcação. Então, aqui, ó, você não contando a marcação, você vai trabalhar 11 bloquinhos. Sempre um no meio do leque e um entre um leque e outro. Um no meio do leque e outro entre um leque e outro. Sempre com duas correntes de intervalo. Parece que vai dar babado aqui, mas não dá. Porque na próxima carreira ele vai assentar direitinho. Então, eu vou trabalhar meus 11 bloquinhos aqui até chegar no meio dos dois leques antes da marcação e volto com vocês. Trabalhei aqui meus 11 bloquinhos, né? Antes de chegar na marcação. Agora, a partir da marcação, nós vamos trabalhar igual do outro lado. Duas correntes de intervalo. O nosso bloquinho aqui no meio do leque. 1, 2, 3 pontos altos. Duas correntes de intervalo. No meio do leque novamente. Agora, vamos trabalhar só no meio do leque. O bloquinho de 3. Igualzinho a gente fez do outro lado. Duas correntes, um bloquinho. Duas correntes, um bloquinho. Até chegar aqui no último leque. Quando chegar aqui no último leque, eu vou fechar essa carreira com vocês e já abrir a lateral onde a gente vai fazer o encaixe do pé do vaso. Cheguei aqui, ó. Trabalhei meu último bloquinho aqui no meio do leque. Duas correntes de intervalo. Um bloquinho aqui onde tem essas duas correntes de intervalo. 1, 2, 3 pontos altos, duas correntes de intervalo. Vou pegar na terceira corrente aqui, ó, 1, 2, 3, e vou puxar meu ponto baixíssimo, tá? Vou andar com ponto baixíssimo até chegar ali na 1, 2, 3 vezes, até chegar ali na quina. Vou fazer uma corrente e vou cortar meu fio, que agora nós vamos fazer a parte que fica aberta para encaixar, tá? Ó, essa abertura aqui, vou ver o tamanho que ela ficou, tá? Ó, ajeita ela bonitinha. Ela ficou com 20 centímetros. A abertura do pé do vaso, ela tem que ficar no mínimo com 23, 24, porque tem uns vasos agora que tem a entrada um pouquinho mais gordinha, para não ficar o seu tapete
remontando por cima da abertura, ou a hora que você encaixar ali, ele ficar, se ficar muito pequeno, ele vai ficar aberto assim, tá? Então, eu deixo sempre minhas aberturas assim, 22, 23, no máximo 24. Ela vai ficar um pouquinho mais aberta, porque a gente vai fazer agora a carreira aqui por fora, mas depois nós vamos fazer acabamento por dentro, tá? Então, aqui, ó, deixa eu guardar minha fita. Vira seu trabalho, deixa lá as marcações, tá? É importante deixar a marcação. Ó, tá bem bonitinho, bem certinho, ó. Aqui parece que vai dar babado, mas não, ele vai ficar perfeito, tá? Então, aqui é o seguinte, pega o fio, antes de iniciar aqui, você pega o fio, nós vamos fazer um cordão de corrente com 30 correntes, tá? Deixa um fiozinho aqui para depois arrematar. Eu faço o meu começo da minha corrente assim, introduzo a agulha aqui, dou uma torcidinha e travo o meu fio. É minha primeira corrente. Vou trabalhar 30 correntinhas. 2, 3, 4, 5. Vou trabalhar minhas 30 correntinhas, não faça muito apertada, tá? Se o seu ponto é muito apertado, use uma agulha maior para o seu trabalho ficar bem macio. Eu vou trabalhar um cordão de 30 correntes e já volto com vocês. Trabalhei aqui meu cordão de 30 correntes. Peguei minha base aqui já, do lado direito, toda bonitinha. Laço meu fio e vou aqui, ó, dentro dessa quina e vou trabalhar meu bloquinho de 3 pontos. 1, 2, 3 pontos altos. 2 correntes de intervalo. Vou para o próximo espacinho e vou trabalhar 3 pontos altos novamente. Essa carreira vai ser toda assim. Bloquinho de 3 pontos altos com 2 correntes de intervalo. Bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2, 3. Com 2 correntes de intervalo. Bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2, 3. Com 2 correntes de intervalo. Tá? A carreira toda, inclusive aqui, ó, na parte, não tire a marcação, mas na parte aqui também, vai ter bloquinhos de 3 com 2 correntes de intervalo em todos esses espacinhos, tá? Você trabalhe todos os seus bloquinhos de 3 com 2 correntes de intervalo, até a gente chegar aqui, ó, na próxima quina, antes da abertura aqui onde a gente finalizou. Quando chegar aqui, eu volto com vocês pra gente fazer o outro cordão de correntes e voltar, porque agora vai ser carreira de ida e volta, tá? Pra gente poder fazer a nossa abertura. Então, trabalhe aí seus bloquinhos de 3 com 2 correntes de intervalo pela carreira toda. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Cheguei aqui do outro lado, onde tem outra base de corrente. Lá eu iniciei com 30, certo? 30 correntes. Só que aqui eu vou terminar com 32. Por quê? Porque a gente vai voltar na quarta corrente para começar a base, né, com ponto alto. Aí vai se tornar 30 do mesmo jeito. Eu vou fazer as 32 aqui e vocês vão entender por quê, tá? Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. Vocês veem que eu faço meia folgadinha, tá? Não faço muito apertado, não. Vou trabalhar minhas 32 correntes e já volto com vocês. Prontinho, 32 correntes feitas. Pessoal, se escutar algum barulho aqui, é minha cachorra que tá por aqui, ó, deitada aqui nos meus pés, tá? 32 correntes, aí eu vou pular 3, laço meu fio, na quarta corrente eu vou começar a fazer aqui os meus pontos altos, pra fazer bonitinho a base aqui do nosso encaixe, tá bom? Ó, então, pulando as 3, essas 3 correntes aqui já se tornam um ponto, então eu fiquei com 30 pontos igualzinho lá do outro lado, tá? É só fazer assim direitinho, com 32 correntes, pular 3, iniciar o ponto alto na quarta, que dá tudo certinho pra gente fazer o encaixe do pé do vaso. Pulei aqui as 3, né? Já trabalhei 2 pontos altos, ponto sobre ponto, e vou trabalhar mais 2 pontos altos. Um na próxima corrente e outro na próxima corrente. Fiquei com um total aqui de 5 pontos, contando com as 3 correntes, 5 pontos altos aqui no comecinho. 2 correntes de intervalo, pulo 2 correntes de base e vou para a próxima. Vou trabalhar um bloquinho de 3, só que agora ponto sobre ponto, cobrindo as correntinhas aqui, ó, pegando em cada correntinha de base, tá? Ó, vai ficando assim. 1, 2 correntes de intervalo, pulo 2 de base, vou para a terceira
e trabalho meu bloquinho novamente, ponto sobre ponto, um do ladinho do outro, 2, 3 pontos altos, 2 correntes de intervalo, pulo 2 pontos de base, vou para a próxima. E assim eu vou fazendo até a última correntinha aqui de base, ó, 2 correntes, pula 2 de base e faz o próximo bloquinho. 1, 2, 3, 2 correntes de intervalo. Pulo 2, nas últimas 3 correntes aqui são 3 pontos altos, ó. 1, 2, 3 pontos altos. Na última vai terminar meu terceiro ponto alto. Então, aqui, ó, na base de corrente, ficou assim: 5 pontos e 1, 2, 3, 4, 5 espacinhos. E 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos, tá? Ficou desse jeitinho. Agora, aqui, ó, você pega, vira a sua base, que agora a gente vai fazer aqui a carreira, né? Quarta carreira, na cor cru. Então, você dá uma torcidinha nela e vai pro lado do avesso aqui. 2 correntes de intervalo. Vou vir aqui, ó, nesse primeiro espacinho. Desculpa, pessoal, aqui não tem corrente de intervalo, é sem corrente, tá? Depois que você fizer essa base reta aqui, não tem corrente. É tão acostumado a fazer as correntes de intervalo, mas não tem corrente aqui agora. Você laça o fio, vai direto pro espacinho aqui e trabalha seu bloquinho de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. 1, 2. Igualzinho nós fizemos nessa carreira de baixo aqui, tá? Cada espacinho desse, você vai laçar e vai direto para o espacinho e vai trabalhar o seu bloquinho, seu leque de 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Vai ser a base toda assim, até chegar lá do outro lado. Então, cada espacinho desse vai ter 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos, sem nenhuma corrente de intervalo, por toda a volta. Todos os espacinhos vão ser iguais, até a gente chegar aqui perto da base de correntes, tá? Quando chegar aqui perto da base de corrente, que você trabalhar o seu último leque de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos, a gente volta para fazer essa parte desse lado aqui, ok? Cheguei aqui no último lequezinho aqui, no espacinho, né? Agora, aqui, essa corrente aqui, eu vou fazer igualzinho eu fiz lá do outro lado, tá? Laço meu fio, dou uma torcidinha aqui na corrente, pra ela ficar do lado direito. Vou fazer os bloquinhos de 3. 1, 2. 3 pontos altos. 2 correntes. Pulo 2 pontos de base e faço mais 3 pontos altos. Vou fazer aqui, tá? Até chegar aqui no final, vai sobrar 5 pontos altos aqui. Vou trabalhar os 5 pontos altos. E vou dar uma paradinha por aqui. E vamos para a segunda parte do vídeo, tá? Porque senão o vídeo fica muito longo e fica ruim para mandar pro YouTube, tá bom? Então, eu vou fazer aqui toda a minha base usando esse padrão, igualzinho do outro lado. 3 pontos altos, 2 correntes pulando 2 pontos de base. E volto com vocês já na parte 2, finalizando aqui, pra gente iniciar a última carreira na base cru e já fazer nossos detalhes, uma carreira de cada cor, igualzinho o tapete e a tampa do vaso, tá? Então, eu volto com vocês já na parte 2 do vídeo, ok?